Olá, meus irmãos, sexta-feira, semana 8, o assunto é a ressurreição dos mortos, assunto que vimos ontem no vídeo, mas hoje veremos esse assunto da ressurreição dos mortos no contexto dos eventos futuros, naqueles que estão descritos lá no livro de Apocalipse, né? Então vamos começar aqui. Como explicado no tópico anterior, a ressurreição dos mortos está inserida num contexto de acontecimentos finais, na escatologia da qual fazem parte a ressurreição dentre os mortos e o arrebatamento. Temos um texto aqui para fazer a leitura que fala sobre a ressurreição dos mortos e o arrebatamento, que é o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18, que diz o seguinte: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Então aí o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 13 a 18. Segundo esses ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, este evento glorioso acontecerá desta forma: a última trombeta soará na manifestação de Jesus Cristo. Então, todos os que morreram ao longo dos séculos, estando em Cristo, ressuscitarão primeiro. Logo depois, nós que estamos vivos, como lemos agora no texto de 1 Tessalonicenses, vamos repetir ele aqui, o versículo 17, que diz o seguinte: Nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, tanto os que já morreram durante os séculos como nós, receberemos um corpo novo, um corpo espiritual. Temos ali o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, 52, que diz também, que se refere a esse novo corpo, né? No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então seremos transformados, ressuscitaremos incorruptíveis, né? Texto de 1 Coríntios 15, 52. Preparando-se para voltar à terra na companhia do Rei dos Reis. Esta é a primeira ressurreição, conforme descrito em Apocalipse 26. Então, haverá uma primeira ressurreição dos mortos, onde serão ressuscitados primeiros aqueles que morreram durante todos os séculos, e nós, após essa ressuscitação, seremos também, juntamente com eles, arrebatados e transformados, receberemos um novo corpo, um corpo espiritual, como vimos agora. Isso na primeira ressurreição. E aqui temos o texto de Apocalipse 20, versículo 6, que nos diz o seguinte: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos.
Então, nessa primeira ressurreição, esse texto ali de Apocalipse está nos dizendo que bem-aventurados, né? Porque a segunda morte não tem mais autoridade sobre eles, não receberá juízo aqueles que ressuscitaram com Cristo, né? E reinarão com eles durante 1000 anos. É um assunto que a gente vai explorar um pouquinho mais adiante no vídeo. Então, a vinda de Cristo, né? Falamos agora que os mortos, aqueles que já morreram durante os séculos, irão ressuscitar, receberão um corpo transformado, um corpo novo, glorificado, e nós, aqueles que estamos vivos, aqueles que estão vivos nesse momento, também serão arrebatados e receberão um corpo novo, um corpo glorificado, um corpo em espírito. E essa vinda de Cristo, né, das nuvens para a terra, para estabelecer aqui o seu reino, ele tem um texto aqui para a gente fazer a leitura que descreve isso, que é o texto de Apocalipse capítulo 19, os versículos 11 a 16. Vamos fazer a leitura aqui para vocês. Ele diz o seguinte: E vi os céus abertos, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chamas de fogo, e sobre sua cabeça haviam muitas diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de veste tingida de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E de sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com a vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Deus, o Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, um texto aí de Apocalipse 19, de 11 a 16, que se refere a essa vinda de Cristo, né? Bom, mas como falamos antes, né, da primeira ressurreição, no finalzinho falamos e reinarão com o Senhor durante 1000 anos. Agora vamos falar sobre esse reino milenar de Jesus, né? O reino milenar, quando o Senhor Jesus estabelecerá em toda a terra um governo perfeito, conforme a vontade de Deus. Um reino de paz, de ordem, marcado por equilíbrio entre a justiça e o amor, como nunca vimos antes pelos homens. Nós, seus discípulos, que naquele momento já estaremos passado pela ressurreição e recebido um novo corpo, continuaremos junto com ele, como sacerdotes, governando por ele, e para ele, sobre toda a criação. Governando por ele e para ele, sobre toda a criação. Como vimos acima, né, no texto de Apocalipse 26, né, essa explicação. E enquanto isso, né, Satanás estará aprisionado durante esses 1000 anos. Então, só recapitulando, esse reino milenar é onde iremos governar pelo Senhor e para o Senhor sobre toda a criação, né? Já com um corpo glorificado, um novo corpo, com todos aqueles que já morreram durante os séculos dos séculos e que foram ressuscitados durante a primeira ressurreição. Então vamos ver também o julgamento, né? O que se refere ao julgamento? O julgamento do grande trono branco, a ressurreição para o juízo e para a morte eterna, este se referindo à segunda morte, o que acontecerá após os 1000 anos de reinado de Cristo, né? Após então esse reinado de 1000 anos, ocorrerá esse julgamento, né, esse juízo do grande trono branco.
atingindo todos os que não creram na palavra de Deus e não experimentaram a salvação, morrendo nessa condição. Então todos aqueles que infelizmente não creram na palavra do Senhor Jesus, que morreram nessa condição, que não receberam o Evangelho, serão ressuscitados após esses 1000 anos para um grande julgamento, né, do grande trono branco, que se refere ao juízo e à morte eterna. E também, falando sobre ressurreição no contexto dos eventos futuros, temos a eternidade, né, com novos céus e nova terra. Temos um texto aqui para fazer a leitura, que é o texto de Apocalipse 21, de 1 a 7. Vou fazer a leitura aqui. Ele diz o seguinte: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse ele ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e sou o Ômega. Sou o princípio, sou o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Glória a Deus, né? Que promessa de Deus. Vou até ler aqui de novo uma parte ali, onde diz ali: E lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Glória a Deus, né? Tudo isso que a gente vive hoje passará, né? Promessa de Deus para nós. E ele tem mais uma parte que eu queria ler novamente, que dele diz, né? Ele será o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, né? Ele diz: Eu, a quem tiver sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas coisas. Todos nós que cremos e perseverarmos no Senhor, herdaremos essa promessa de Deus, né? Onde é muito bom, né? A gente se enche de esperança ouvindo essas palavras, né? Nessas partes que falamos, que se refere lá ao início do ensino da fundamentação, quando falamos do propósito eterno de Deus e o nosso lugar dentro desse propósito, né? Porque estamos em Cristo, Ele é tudo e em todos nós, né? Como vimos lá no início do propósito eterno de Deus, nos primeiros vídeos, né? Aqui é onde é o objetivo de Deus, né? A gente está já glorificado na eternidade com Deus, como disse ali no texto de Apocalipse, né? As coisas velhas se passaram e eis que o Senhor fez tudo novo. Então essa é a promessa de Deus para nós, e esse é o contexto no qual Ele quer inserir a gente dentro do propósito dele. Bom, e além destes eventos, também tem um período de 7 anos, que é dividido em duas partes de 3 anos e meio,
chamado de grande tribulação. Essa grande tribulação tem uma parcela de estudiosos de escatologia que inclui um período entre o arrebatamento e a vinda de Cristo para reinar na terra. Temos um texto aqui para fazer a leitura, que é o texto de Mateus 24, de 15 a 21, que diz o seguinte: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá tão grande tribulação como nunca houve antes, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Um texto de Mateus 24, de 15 a 21, se referindo a essa grande tribulação aí, que se refere a esse período de 7 anos. Então, de forma que a igreja seria retirada antes desse período. Então, existem alguns estudiosos que entendem que a igreja já seria retirada antes dessa grande tribulação. Mas para outros, a tribulação antecede o arrebatamento. Então, a igreja passaria por essa grande tribulação também, mas a igreja seria guardada na hora da provação, né? Que tem um texto aqui para fazer a leitura, que é o texto de Apocalipse 3:10, que fala dessa proteção do Senhor, da guarda durante a provação. Apocalipse 3:10 nos diz: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Bom, cremos que a ressurreição e o arrebatamento ocorrerão antes da grande tribulação, mas como o objetivo aqui não é esclarecer cada um dos eventos com o objetivo de ser categórico quanto à cronologia de cada um deles, né, a gente respeita, né, qualquer posição diferente quanto à ordem cronológica desses eventos. Além disso, não há dúvida que qualquer uma das hipóteses, o Senhor Jesus estará no controle de tudo e, portanto, nos fortalecemos na fé para confiar em sua boa, agradável e perfeita vontade. Então, sempre como fazemos no finalzinho dos vídeos, temos sempre algumas perguntinhas para ajudar a relembrar aquilo que a gente viu durante o vídeo, durante o ensino. Então vamos lá. Qual a relação da ressurreição dentre os mortos? Qual a relação da ressurreição dentre os mortos e o arrebatamento no contexto dos acontecimentos finais? Então, qual a relação da ressurreição dos mortos e o arrebatamento no contexto dos acontecimentos finais? Bom, a ressurreição dentre os mortos é como vimos antes, né? Todos os que morreram, né, durante os séculos, né, todos aqueles que já de outras gerações passadas serão ressuscitados. Então essa é a relação. Todos serão ressuscitados, seja para a primeira ressurreição, que é para receber um novo corpo glorificado, um corpo de Cristo, ou seja, na segunda ressurreição, para o juízo eterno, para a condenação. Mais uma pergunta: o que acontecerá com o corpo após a ressurreição e o arrebatamento? Né?
Acabei falando já na primeira questão, receberemos do Senhor um novo corpo glorificado, né? Um corpo que será incorruptível, né? Esse corpo que temos hoje é um corpo corruptível e seremos revestidos de Cristo, um corpo espiritual, um corpo que será incorruptível. A última pergunta: onde habitaremos na eternidade após a ressurreição dos últimos tempos? Então, como vimos ali, até deixa eu procurar o texto aqui também para ver se eu encontro. Ali o texto o iniciozinho do Apocalipse 21, que diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Então, a relação com essa pergunta, né, onde habitaremos na eternidade após a ressurreição dos últimos tempos? Então, após a primeira ressurreição, a segunda ressurreição, seremos levados para um novo céu e uma nova terra, onde habitaremos pela eternidade com o Senhor, né? Já com este novo corpo glorificado, incorruptível. Bom, eu espero que tenha abençoado a vida de vocês esse vídeo, que tenha ficado claro ali alguns pontos dos acontecimentos finais em relação à ressurreição dos mortos. Que Deus abençoe a tua vida e até mais.